Né? Então, a partir de agora, já está gravando a aula. Bota aí para carregar. Tá certo? A gente está gravando a aula a partir de agora. Vamos começar com o assunto, tá certo? Então, nós começamos semana passada vendo os povos pré-colombianos, né? Astecas, incas, maias. Hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, tá certo? É um assunto super interessante porque, assim, acontece que a maioria das pessoas, né, estudam, né, Egito, Grécia, Roma, e a gente esquece muitas vezes os povos aqui que eram nossos vizinhos e até os povos que são nossos ancestrais, né, como no caso dos tupis-guaranis e tudo mais, que foram os primeiros donos dessa terra. E nessa pegada que a gente está de sétimo ano, a gente começou vendo justamente os povos, né, os povos indígenas das Américas. Começamos estudando os caçadores e coletores, né, que eram os povos. Pegamos como exemplo, logicamente existiam dezenas de outros, viu, gente? Não vão pensar que caçadores e coletores eram só Sioux e Tupis, não, tá certo? Ambos, ambos eram são exemplos, mas existiam diversos outros povos. Mas nós nos dedicamos a estudar tupis-guaranis e Sioux, né, os tupis-guaranis aqui do Brasil e os Sioux na região de hoje é os Estados Unidos. E com relação aos povos pré-colombianos, né, as civilizações agrícolas, nós vamos estudar incas, astecas e maias. Aí eu passei para vocês na aula passada uma videoaula, né, explicativa sobre o assunto e passei um desafio com algumas questões que, se não me falha, esse desafio ainda é para vocês entregarem na próxima semana, não foi assim? Quem lembra aí da data do desafio? Eu não precisaria Isso é de 31. Dia 31, né? Beleza, é até o Falta domingo. o segundo, professor. Oi? Falta eu fazer o segundo, professor. Tá, vai se dedicando aí, dá um jeitinho aí, tá bom? E É assim, muito difícil, eu saco ele. por isso que é desafio. Por isso já tem esse nome, desafio, né? Entendeu? Então, É. eu tinha um professor que dizia assim, por isso que se chama trabalho. Então, assim, nesses termos, a gente vai hoje dar uma estudada, vamos fazer uma apanhada geral dessas três civilizações, tá certo? Vou também trabalhar algumas questões com vocês. Eu só queria saber do seguinte, as questões da página 57 e 58, eu passei para vocês já ou não? Confira aí, por favor. Não. Beleza. Passou no restaurante. Não, eu creio que realmente não tenha passado ainda não, tá certo? Ah, sim, outra coisa, gente, que eu vou pedir a vocês. Lembra que eu passei um exercício de geografia e vocês disseram que já tinha sido respondido em sala? Aí eu pedi para que algumas pessoas mesmo assim mandassem ele para mim, lá pelo Crescivum, para que eu registrasse. Ontem eu corrigi de alguns. Aí vocês verifiquem quem não mandou e me mandem mesmo em atraso para eu registrar, tá certo? Eu sei que É que Caio faltou mandar e mais alguns. Aí vocês mandem mesmo em atraso só para eu registrar, tá certo? eu Aí mandei. eu não lembro, Lara, assim, não tem como lembrar. Você dá uma olhadinha lá. Aí quem não É que mandou, eu vou abrir um Qual precedente aqui. página? Ah, de geografia eu não tenho como lembrar agora, mas assim, todo caso dá uma olhadinha. Foi um que quem passou com vocês foi Deisiele, tá certo? Aí, em todo caso, só para eu registrar, quem fez e não mandou, manda a foto mesmo, lá pelo Crescivum, tá certo? Eu vou abrir dessa vez, por conta que é só para registrar, tá certo? Não vai ter, certo? Mas vamos voltar aqui para a história. Vê só. Esses povos, gente, eles eram povos altamente evoluídos. Os povos pré-colombianos, eles são povos magníficos, cara. A gente estuda, como eu falei para vocês, Egito, Grécia, Roma. Só que, por exemplo, as pirâmides egípcias, elas encantam, beleza. Mas as pirâmides dos povos pré-colombianos, elas eram muito mais bonitas que as egípcias, para vocês terem uma ideia. Eram muito mais organizadas. E esses povos, eles vão receber esse nome, né? Eles são povos pré-colombianos. Esse termo pré-colombiano, ele se refere a pré-Colombo, ou seja, antes de Colombo. Né? Colombo conquista, né? Que veio aqui, né, do período das grandes navegações. Então, esses povos já existiam antes mesmo de Colombo existir. E existiam dezenas, centenas de povos. Só que os... Gente, eu vou pedir licença a vocês. Eu vou ter que colocar isso aqui por conta de necessidades. Vê só. Esses povos... Dá para escutar minha voz direitinho? Mesmo com esse troço aqui?
Pronto, pensado? Pronto. A minha produção me dispersou aqui já. 7º ano. Luna, Evandro, Thalita, Nicolas e companhia. O senhor está dispensado porque o senhor está fazendo seu trabalho aqui, o senhor está num ambiente aberto, ok. né? E está sozinho. Pronto, a produção liberou, então vamos embora. Então, assim, gente, vê só. Esses povos pré-colombianos, eles vão receber esse nome devido a serem povos que existiam antes de Colombo. Eles se localizavam, aí eu vou pedir para vocês abrirem na página 52 do livro de vocês. Eles se localizavam na região que fica conhecida como Mesoamérica, que é essa região que vai do México ao Peru, tá certo? Observa que o mapa localiza 3 desses povos, tá ok? O mapa localiza 3 desses povos. Então, localiza ao norte os astecas. Tá todo mundo, gente, com esse mapa aí aberto, pelo amor de Deus, a gente tem que acompanhar, viu? Quem não conseguiu achar o mapa ainda? Levanta a mão, diga eu. Todo mundo encontrou, né? Gabriel tá com o mapa aí aberto, Gabriel. Página 52. João Gabriel, tá? Thalita, Nicolas, todo mundo, né? Beleza. Então, assim, esses povos que se localizavam ao norte eram os astecas, tá bom? Eles se localizavam ali na região do México, tá ok? Eles se localizavam ali na região do México. Eles tinham como cidade principal, né? Essa cidade tem um nome bem complicado, na verdade. Alguns chamam de Tenochtitlan, outros chamam de Tenochtitlan, tá certo? O professor tem que chamar como? Chama do jeito que tu soubesse, cara, chamar, tá certo? E esses povos, eles se localizavam ali naquela região do México, né? Lá no alto, lá no México. Eles eram uma civilização altamente evoluída. Altamente evoluída, altamente organizada, tá certo? Além disso, eles eram uma civilização que, como é que eu vou falar assim para vocês? Eles tinham construído cidades que os europeus se encantaram quando chegaram. A Europa, né, se achava o topo do mundo, né, a grande civilização, tudo mais. Só que quando eles chegaram lá em Tenochtitlan, vou chamar Tenochtitlan, fica mais fácil de pronunciar. Quando eles chegaram em Tenochtitlan, no México, eles disseram assim, cara, eu duvido, até questiono se na Europa existem cidades tão organizadas e tão grandes e tão bonitas quanto essa cidade que aqui foi encontrada. Vocês têm, inclusive, uma imagem dela aqui na página de número 53. Vocês têm uma imagem dessa cidade, tá certo? Então, observe que é uma cidade imensa, né, muito organizada. E o que foi mais surpreendente, cara, foi a forma como eles construíram a cidade de Tenochtitlan. Eles chegaram no lago, tá certo? Fica interessante, eles chegaram no lago e queriam fazer queriam aproveitar aquele lago para construir a cidade, né? Até porque eles eram povos guerreiros, então ficavam com medo de invasão e tudo mais. Aí eles pensaram o seguinte, cara, rapaz, o que é que a gente pode fazer para criar aqui uma cidade flutuante? Isso, cara, a gente tá falando de mais há 1000 anos atrás, mais ou menos, né? Então, o que foi que eles fizeram? Pegaram esterco, traduzindo cocô mesmo, colocaram na água, ele boiava, e foram fazendo o assentamento todo de esterco e construíram a cidade de cima. A cidade não afundou. Agora, haja esterco, né? Logicamente, para uma cidade de 300 mil pessoas, vamos pensar que em termos de hoje, eles construíram uma cidade mais ou menos do tamanho de Caruaru, até maior que a cidade de Caruaru, lá no México, tá certo? Era uma civilização, como eu falei para vocês, era um povo altamente organizado, cara. Eles tinham uma cidade, eles tinham um governo central, era uma cidade que tinha relações com outras cidades. Além de terem relações com outras cidades, eram cidades em que eles faziam também, como é que eu vou dizer? Tinham um comércio organizado, eram guerreiros, eram povos guerreiros, tudo mais, tá certo? Fazendo uma comparação grosseira aqui. Lembra dos assírios? Quem aqui lembra dos assírios? Aquele povo que todo mundo tinha medo, né? Tá vindo os assírios, todo mundo, né, se assustava. Em termos americanos, eram os astecas. Tá certo? Os astecas iriam equivaler ali aos assírios, tá certo? Então eles tinham um regime político muito rígido, muito centralizado, eram muito militaristas também, entendeu? Eram povos que voltavam a ser ali para o militarismo. Eles também tinham calendários, né? Faziam contagem de tempo, ou seja, era uma civilização muito organizada. A gente tem que tirar da cabeça da gente o que acontece muitas vezes é o seguinte: ah, não, esses povos eram primitivos, esses povos eram atrasados. Rapaz, bota na tua cabeça que os europeus, né, como a gente estuda, os gregos, os romanos, não era a civilização mais evoluída da época, não.
Embora nós estudemos eles pelo fato da influência que eles tiveram na nossa civilização, mas eles não eram o povo mais influente. Para vocês terem uma ideia só, vou fazer aqui um comparativo para vocês. Enquanto o europeu ainda estava batendo duas pedrinhas para fazer fogo, ou esfregando um pauzinho assim, ó, para fazer fogo, lá na China o pessoal já tinha império, já que já estava há mais de 10 mil anos organizado. Então, só para vocês terem uma ideia, tá certo? Quando os europeus chegam aqui na América, percebem civilizações altamente organizadas. Então, assim, a gente tem que tirar da ideia, não, o índio é selvagem, o índio é isso, o índio é aquilo, não. O índio, ele era um camarada super organizado. Porém, nós vamos entender mais ou menos por que foi que eles, mesmo estando em vantagem numérica, mesmo sendo altamente organizados e mesmo conhecendo o território, eles conseguiram ser conquistados pelos europeus, tá certo? Gente, alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Posso seguir? Nem tu, Caio, que pergunta pra caramba. Que é o curioso da turma. Eu? Oxi, o cara que mais pergunta é tu. Vixe, Maria, não perguntando nada a ninguém. Quem é fofoqueira aqui é Vitória, ó. Tá vendo? Não é fofoqueira? Tô rindo. Gente, pessoal, passa aí, por favor. Que ele mandou pra mim que dava sem fofoca pra me contar. Passa aí pra página 54, por favor. Mentira! Nunca mandei fofoca pra ninguém. Passa aí pra página 54, por favor. Gente, vê só. Aqui, na página 54, vocês têm a organização social dos astecas, tá certo? Se vocês quiserem, tem gente que não gosta de fazer isso. Eu mesmo, particularmente, eu gosto muito de riscar o livro, tá certo? Vocês podem fazer aí de lado o nome, ó. Organização social Professor, dos astecas. Oi? escravos e camponeses eles tinham, hein? Nem escravo eles tinham. Ô, Caio, vou te ensinar uma coisa a vocês todos do sétimo ano, para vocês nunca mais esquecerem. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Quando eu estava na faculdade, eu tive uma palestra com um professor que ele era especialista, ele tinha doutorado, para você ter ideia, em escravidão. Ele passou a vida toda estudando a escravidão humana. Tá entendendo? E ele falou o seguinte, durante essa aula. Ele disse que todas as sociedades, preste bem atenção, todas as sociedades, em algum momento de sua história e de alguma forma, tiveram escravidão. Então ele falou que você nunca vai encontrar uma sociedade em que a escravidão não tenha acontecido. Tá certo? Então não se surpreenda não. Tá bom? Se você estiver estudando a escravidão, tinha escravidão em todo lugar. Camponeses, vamos lembrar que eles eram uma civilização agrícola. Né? Então não tinha como eles não ter. Mas a questão da escravidão, toda civilização, tá certo? Deixa eu ver aqui, gente, se tem alguém bipando aqui pra gente sem conseguir entrar. Toda civilização, ela tem, tá certo? A Fernanda chegou já, né? Tinha uma mensagem de Fernanda aqui no grupo, mas não sei o que foi. Certo? Então, nunca se dispensa a escravidão em nenhuma sociedade. Tá ok? Pode seguir? Então, vê só. Veja como era. Professor, pode repetir? Organização Posso. social? Essa questão da escravidão. Sim, não, organização social. Eu vou começar agora, tá bom? Vou começar a explicar Tá. agora, certo, Alita? Então acompanha aí. Pessoal, gente, página 54, tá certo? Eu vou abrir aqui o quadro para vocês poderem entender melhor. O quadro abriu aí para vocês? Tem um quadro aí, né, na tela de vocês? Dá um ok aí, beleza. Pessoal, eu vou tentar fazer aqui mais ou menos o que seria a civilização asteca para vocês entenderem. Vamos imaginar, né, sempre é bom a gente estudar com base nas pirâmides, né? Pirâmide social. Eu vou fazer aqui 4 divisões nessa pirâmide, tá certo? Então, nós tínhamos aqui a alta sociedade asteca. Oi? O senhor desenha muito bem, viu? Tá bom, obrigado. Temos aqui o segundo grau, tá certo? E temos aqui terceiro e quarto, né? Terceiro e quarto espaços, certo? Quem ri, perde ponto na hora da prova. Então, segura as risadas aí. Pessoal, no topo, vê aí, Caio, como minha letra é bonita, ó. Estavam os nobres. Mais bonita que a de Caio, minha letra. Em seguida, vinham os comerciantes.
Opa. E artesãos de elite. Gente, só uma curiosidade para vocês, tá certo? Essa civilização aqui, ela se localizava no México, no atual México, tá certo? E o criador do Chaves, o Roberto Gomes Bolanhos, né? Ele está sepultado lá na cidade do México, em um estádio chamado Estádio Azteca, tá certo? Inclusive, a bandeira do México é baseada em uma mitologia asteca, tá certo? Escravos e camponeses. E abaixo, veio, existia uma coisa pior do que você ser escravo, que era você ser prisioneiro de guerra. Prisioneiros de guerras. Tá certo? Eles tinham muito, cara. Esse quarto grupo aí, eles tinham muito por quê? Porque, cara, tinha asteca que só era voltado para guerrear mesmo. Certo? Então, vê só. Tá acompanhando aí, Thalita? Você tá com dúvidas sobre a sociedade asteca? Tô se acompanhando. Ok, vamos lá então. Então, vê só. Os nobres, eles eram a alta sociedade asteca. Tá ok? Eram funcionários públicos, eram militares, eram sacerdotes. Observa aí que é muito importante, viu? Assim como em outras civilizações, o pessoal, né, o poder religioso, né, como ele se destaca, tá certo? Então, nesse grupo aí se localizavam essas pessoas, tá bom? Eles desempenhavam as atividades mais importantes, né, como o militarismo, a organização do Estado e a religião. Então, essa galera aqui, tá certo? Ela... Cadê meu lápis aqui? Aqui, achei. Essa galerinha aqui... Esse não é meu lápis não, velho. Ah, sim. Muito bem. Essa galerinha aqui, eles se destacavam, tá bom? Então, eles eram os políticos, os militares e os religiosos. Comparando a hoje, vamos fazer uma comparação aqui de sociedades para a gente entender melhor? Seriam pastores, padres, pais de santo, essa galera todinha. Seriam os governantes e seriam os chefes do exército, né? Os militares. Exército, marinha e aeronáutica, no nosso caso aqui do Brasil. Tá certo? Fazendo uma comparação passado e presente. Não vão colocar na prova que os astecas têm aeronáutica não, viu? Pelo amor de Deus, viu? Ó, o professor falou que os astecas já têm aeronáutica. Não, tô comparando aqui as sociedades, tá bom, gente? Vamos aí, tem que cuidar para não se confundir. No segundo grupo, tá certo? Eram os comerciantes e os artesãos de elite. Era aquela galera responsável pelo comércio tanto interno quanto externo. Por que tanto interno quanto externo? Porque os astecas, eles tanto tinham comércio dentro da cidade deles, dentro da civilização, como também eles já tinham relações comerciais com povos vizinhos, tá bom? Então, eram os comerciantes que eram ligados a isso. Observa que enquanto na Europa existia protecionismo econômico, ou seja, existiam países na Europa que só negociavam dentro de si próprio, não negociavam com nenhum país de fora, aqui os astecas já negociavam, já tinham relações comerciais, já intercambiavam. Vê que civilização tão evoluída, cara. Aí a gente pensa, não, o evoluído era o pessoal lá da Europa, não sei o que lá. Nem de longe, eles não chegavam nem perto dos astecas. E eram também os artesãos de elite. Gente, esses artesãos, eles eram assim, trabalhavam muito com a questão da elaboração de joias, tá certo? Vamos lembrar que essas civilizações, que esse lado de cá do mundo, as Américas, era muito rica em ouro, tá certo? E foi isso que atraiu os espanhóis para cá, principalmente. Os espanhóis, no caso da América pré-colombiana, e os portugueses, no caso aqui do Brasil, tá certo? Depois, tinha os escravos e camponeses. Aí, no livro de vocês destaquem aqui quando diz assim, ó, eram a base da produção econômica asteca. Escravos e camponeses formavam a base, tá certo, da produção econômica dos astecas. O que fazia a economia asteca girar era essa galerinha aí. Eram os escravos e eram os camponeses. Tá certo? Por que os camponeses? Vamos lembrar mais uma vez. Embora fossem muito evoluídos, eram uma civilização agrícola. Então, essa galera aí que, embora sustentasse os dois grupos acima, né, os comerciantes e principalmente a nobreza, eles eram importantes por quê? Porque eles faziam a base da economia. Tá certo? E, né, os escravos, eles trabalhavam nos campos e eram usados nas construções de obras públicas, né? Aquelas pirâmides astecas muito bonitas, né? Coisa tal que espero que vocês depois juntem um dinheiro aí e pagar o professor, uma passagem para o professor de vocês ir para o México. Eles eram bancadas, né? Eles eram construídas por essa galera aí. E por último, né, um grupo bem grande, né, um grupo bem bacana, eram os prisioneiros de guerra.
tá certo? Para que servia essa galera? Essa galera, ela tinha assim um objetivo bem legal, que era servir de sacrifício para os deuses. Essa coisa bem tranquila mesmo. Então, cara, ó, tu te levando ali para o meu império. Ah, beleza, vou construir pirâmide. Não, velho, tu vai ser sacrificado. Né? E o sacrifício asteca, velho, eu não vou detalhar bem aqui não para vocês, né? Mas, tipo, era cortar o cara, arrancar coração, torar a cabeça fora, arrancar as tripas, coisas desse tipo. Né? Tá perto de hora de almoço, a gente não vai detalhar muito essas coisas, não. Oi, Caio. Só por curiosidade, né? Só por curiosidade. A gente ainda vai aprender sobre os ingleses, os escoceses, esses povos assim mais novos. Ô, Caio, vê só. Como esses povos não têm tanta influência na nossa formação inicial, na nossa civilização, a gente vai estudando eles depois. Assim, se tivesse acontecer, por exemplo, na Inglaterra, a gente vai estudar que a Inglaterra teve alguma influência aqui na formação do Brasil, mas não vai ser coisa que a gente vai se aprofundar. Tá certo? Principalmente os povos nórdicos, né, que não têm praticamente nenhuma contribuição à nossa cultura, né? Mas assim, no caso, os ingleses, eu creio que do finalzinho do sétimo para o início do oitavo ano a gente vai estudar um pouquinho sobre eles, mas na questão mais assim de influência política do que de fato a história deles, na verdade, tá certo? Murilo conseguiu entrar na sala, gente. Ele estava pedindo aqui para ser admitido. Murilo, se você estiver presente entre nós, por favor. Ah, tá ali, beleza. Tô te vendo agora, Murilo. E aí? Beleza, beleza. Eita, perdi muita coisa, né, João Paulo? Sim, meu filho, sim. Viu? Mas a aula tá sendo gravada, depois você tem acesso a ela no YouTube, tá certo? Foi e não foi, legal. na verdade. Foi e não foi, na verdade, certo? A gente tá na página 54, tá certo? Eu vou registrar sua presença aqui, tá bom? Vou registrar sua Tá. presença aqui. Mas aí já foi quase meia hora de aula, camarada. Então, tá bom? Vamos lá. Vamos seguindo, gente. Tava com o cabo. Tá. Vamos seguindo. Vê só. Os astecas, eles... Vocês têm inclusive uma imagem deles aí embaixo. Eles vão ser colonizados, né, pelos espanhóis. E assim, o que é que vai fazer? Na verdade, acho que isso aí até foi uma questão que caiu lá pelo desafio de vocês, né? Uma daquelas questões de mais de massacrar mesmo. Vê só. Pensa comigo. Os astecas, eles tinham o maior número de pessoas. Eram 300 mil contra poucos espanhóis. Eles tinham conhecimento do local. Os espanhóis não conheciam o local, eles conheciam. Mas o que é que fez com que os astecas fossem vencidos pelos espanhóis? Quem aqui consegue mais ou menos imaginar? Quem consegue aqui citar? Ô, professor, Oi? naquele tempo, os espanhóis, portugueses, esses povos assim, eles tinham armas de fogo também, não era? Também. Armas de fogo, Bem pontuado, aquela... bem pontuado, cara, essa questão das armas de fogo, porque os Isso. espanhóis, aliás, os mesoamericanos, né, os povos mesoamericanos, eles não conheciam, né, arma de fogo. Eles não sabiam, na verdade, nem o que era. Né? Então, quando chegou, inclusive, a relatos, né? Quando eu falo em relatos, pessoal, para vocês, não pensem que nenhum asteca veio me contar nada, não, sabe? Mas os próprios espanhóis, eles relatam e as pessoas que conseguiram, né? Houveram sobreviventes e tudo mais, vão relatando Ô, posteriormente. professor, Oi? desculpa aí, os astecas, eles tinham estratégia para lutar esses negócios assim? Não, eles eram povos altamente guerreiros, entendeu? Então eles tinham estratégia para a luta. Eles tinham dominado vários povos na região já. Só que essa questão que Caio pontuou é bem interessante vocês saberem, né? Eles não conheciam armas de fogo. Então já tinham uma desvantagem muito grande aí. Tá certo? Hoje, então, eu recebi um aviso aqui de 10 minutos para o fim da reunião. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar essa parte dos astecas. Vou fechar a reunião e vou mandar um outro link. Tá certo? Para no próximo link a gente estudar os maias e os incas. Mas só para fechar aqui essa parte dos astecas. Oi? Posso falar, Manda Caio? no Google Sala de Aula. Manda também, posso, viu? Fique tranquilo. Eu sempre mando por lá também, tá bom? Aí veja só para pontuar aqui para vocês. Além da questão das armas de fogo, os espanhóis trouxeram uma coisa que os astecas não poderiam vencer nunca. Mesmo que os astecas tivessem armas de fogo, os espanhóis trouxeram uma arma muito mais poderosa que a arma de fogo. Pensa aí. Naquele tempo também tinha aqueles canhões, não era? Não, mas não tô falando nem de arma assim, velho. Tô falando de uma coisa que, inclusive, essa arma vocês têm.
Ou já tiveram? Dinheiro. Não? Gripe. Espelhos, joias, assim, coisa que a gente nunca Gripe. tinha visto. Vou escrever aqui no quadro. Só para dar um exemplo. Gripe. Sim, Gripe, sim. doença. Sim, doenças, cara, de maneira geral. Por quê? O corpo da gente não tem. Veja, o que é que está acontecendo hoje no mundo? Pandemia, coronavírus. Por quê? Porque os corpos ainda não têm imunidade a esse vírus. Então, se nós que estamos numa cultura modernizada e já temos vacina para praticamente todas as doenças, inclusive já conseguimos controlar algumas, e estamos hoje passando por essa situação, tu imagina os astecas que não conheciam nenhuma doença europeia, cara. Então, uma gripe que chegasse ali dizimava uma população. Professor, Oi? olha só, até agora você só falou dos astecas, não foi? Isso, são dos astecas, viu? No próximo link vai falar dos mais dos incas, né? Dos mais e dos incas, justamente, tá certo? Pronto, aí eu vou precisar estudar dos astecas. Certo, ok. Viu? Mas em todo caso, olha, todas as aulas, gente, vai estar lá para vocês. A menos que haja uma limitação depois, não pode expor aula no YouTube, mas então a gente vai expor de outra forma, tá bom? Mas o objetivo é que vocês assistam a aula ao vivo e a aula gravada sirva para vocês rever alguma coisa que tenha, tá certo? Então vejam só para fechar aqui, os astecas, os europeus vão trazer para a gente aqui armas biológicas, cara, vão dizimar populações inteiras. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia ainda se morre de gripe, né? Não estou falando só de Covid-19, não. Mas essa gripezinha aqui, ó, que é muito conhecida, ela mata pra caramba. Não tá matando mais do que Covid-19 agora, porque, né, é a doença do momento. Mas a H1N1, não tem aquelas campanhas de vacinação que são feitas, né? Então, o pessoal diz, eu tomei a vacina, mas tive gripe. Sim, mas a gripe que a vacina combate é a gripe forte, aquela gripe que mata mesmo, tá certo? Não é a gripezinha Professor. comum que a gente adquire no final de semana. Oi, Caio. Imagina um surto de coronavírus numa população daquela. Não precisa. Não precisava. Uma gripe comum, cara, dizimou a galera ali. A malária, doenças que a gente já tem controle hoje em dia. Entendeu? Sarampo. Um sarampo numa população indígena primitiva, acaba todo mundo ali, velho. Entendeu? Catapora. Catapora, hoje em dia, quase ninguém morre de... Né? E catapora. Catapora, né? E naquele tempo, uma catapora matava a galera toda, tá certo? Então, assim, gente, ó, eu vou fechar essa reunião aqui. Vou deixar 5 minutinhos para terminar de gravar essa aula. E aí, daqui a 5 minutinhos apenas, é o tempo até vocês irem tomar uma água, alguma coisa assim. Não vai nem 5 minutos, acho que antes disso, eu já mando um link novo para vocês, tá certo? Então, vou fechar aqui essa parte, vou fechar aqui o quadro, tá bom? E aí, depois, no retorno, daqui a pouco manda outro link para vocês, tá bom?